praticamente não é analisado, porque os estudos sobre essas alterações foram estudos ainda anteriores ao decreto, não têm considerado as normas do decreto. E são alterações, curiosamente, que têm impacto em diversas áreas do direito, direito administrativo, direito tributário, direito processual, e que não têm sido tratadas nem pelos processualistas, nem pelos administrativistas, nem pelos tributários. Ou seja, realmente um vácuo de estudo muito sensível. Então, por isso que o tema me parece absolutamente relevante. E a provocação, então, que você me faz é que a gente trate das alterações que têm um impacto no judiciário e que possam, de alguma maneira, afetar a atividade do juiz, né? A atividade do julgador, considerado aí o estado juiz. Mas eu vou fazer uma abordagem tentando dialogar entre esses espaços, né? Mostrando como essas normas podem ser aplicadas também no processo administrativo, né? Por exemplo. Bom, o âmbito de aplicação da LINDB, eu já fiz algumas referências, né, dizendo que ela é transversal, não é uma norma de sobredireito, etc. E isso me parece muito claro, porque em diversos dispositivos a lei vai falar que ela se aplica às esferas administrativa, controladora e judicial. Então, ela se aplica não apenas na atividade administrativa, mas também no processo de cunho jurisdicional, a atividade do juiz, o que nos toca mais proximamente, nós que estudamos direito processual, e a atividade judicial digamos assim, a marca maior do direito processual, embora não seja exclusividade do direito processual o processo perante o Estado juiz. Mas é por isso que nós, processualistas, estamos também nos enveredando aí no estudo da LINDB. E é interessante que agora a lei fala na esfera administrativa e controladora. Isso tem sido uma tendência nos últimos anos para diferenciar a atividade de controle da administração pública, mesmo quando essa atividade é feita por um órgão da administração pública, como o Ministério Público, por exemplo, TCU, né, ou os tribunais de contas em geral. Então, é uma tendência de nomenclatura para diferenciar um pouquinho essas atividades. Mas me parece que isso também não tem sido verbalizado dessa maneira nos estudos sobre a LINDB até aqui. E parece também que a lei de introdução às normas, ou a imensa maioria dessas regras introduzidas em 2018, se aplicam também para os procedimentos da própria administração pública na sua atividade de autotutela, que é uma atividade muito antiga, muito reconhecida, já é meio pacífico no Brasil, que pode ser realizada pela administração pública. Então, me parece que, embora algumas regras aqui façam mais sentido quando são aplicadas por órgãos de controle da administração ou pelo próprio juiz, elas, me parece, também podem ser aplicadas na atividade administrativa de autotutela. Uma outra questão é a seguinte: por que essas regras entraram na LINDB, né? Se a gente vai ler os trabalhos feitos pelos autores dos anteprojetos que geraram os projetos de lei, e mesmo pelo senador Anastasia e os outros que estavam envolvidos na tramitação desse projeto que gerou a alteração da LINDB, o que a gente vê é que essas alterações elas foram uma espécie de resistência ou reação de grupos ligados, sobretudo à administração pública, que reputavam que no Brasil estava havendo, nos últimos anos, talvez nos últimos 5, 10 anos, um controle excessivo da administração, um controle que, por vezes, se diz hiperbólico, com superposições de atividades controladoras que estariam dificultando ou tornando, de alguma maneira, indesejável para certos grupos, para certos agentes econômicos, esse tipo de fiscalização. Essa intensidade de controle, evidentemente, ela deriva de várias razões. Aqui a gente não vai ter tempo de falar sobre todas elas. A vagueza das normas, a indeterminação do direito, né? Temas que foram muito bem tratados pelo professor Humberto Ávila, que está aqui presente. A emergência dos princípios nos últimos 25 anos, né? Veja, por exemplo, que o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa permite condenações de indivíduos em sanções muito severas, levando em consideração que esses indivíduos
tiveram uma performance contrária à principiologia da administração, né? Foram contra a moralidade administrativa. Então realmente são consequências graves que são qualificadas à luz de normas vagas, o que gera uma imprevisibilidade, né? Ou uma falta de cognoscibilidade ex ante, né? Para o indivíduo a respeito de quais vão ser as consequências de seus atos. Então tem um problema de liberdade aí. E nesse ponto, evidentemente, eu concordo que há uma dificuldade para qualquer um que vai se mover hoje em dia em um ordenamento como o nosso, de ter uma total previsibilidade de quais vão ser as regras que vão incidir na sua atividade. Esse não é um privilégio só do administrador, né? Isso também me parece que é inafastável. Em certa medida, não dá para a gente eliminar totalmente a incerteza sobre a incidência normativa. Existem mecanismos para reduzir isso, eu vou falar sobre eles mais adiante. Porém, eu estou querendo dizer que essa foi uma das justificativas para esse projeto. Outra razão que me parece que tem levado à intensidade de controle é uma tendência nos últimos anos de ampliar, inclusive, a controlabilidade da opinião jurídica, né? Ou seja, de alguma forma escrutinizar ou testar a interpretação jurídica atribuída pelo executivo, inclusive pelos órgãos técnicos de assessoria, consultoria jurídica, e incrementar a responsabilização desses órgãos, né? Durante muito tempo, o procurador do Estado ou o advogado da União se sentiram tranquilos de redigir um parecer, porque depois, se tivesse alguma ilegalidade sendo cometida, ele ia falar, não, mas eu não sou o órgão decisor, eu só dou minha opinião técnica, quem toma a decisão é o administrador. Né? E nos últimos anos vem crescendo um pouquinho, crescendo bastante, né? a tomada de posição de que esses órgãos também têm que ter uma certa responsabilidade, porque eles não podem ser, pelo tanto só fato de serem subordinados à administração, não terem independência funcional, eles podem se recusar a praticar atos ilegais e não devem, evidentemente, comistar ilegalidades praticadas pelo administrador. Porém, nos últimos anos, eu não sei se essa também foi a sua impressão, você lida muito com a administração pública, tem um trabalho clássico sobre fazenda pública em juízo, então transita também pela doutrina do direito administrativo com muita naturalidade. Então, eu não sei se você tem reparado isso, Leonardo, que nos últimos anos a gente tem visto um certo assombro com certas práticas, certas condenações e tal, que tem levado uma parcela da literatura do direito administrativo a dizer que o controlador é nada do administrador, que puxa o pé do administrador à noite, ou falar em um direito administrativo do inimigo. Então, essas expressões têm começado a surgir nos últimos anos, que têm gerado uma certa perplexidade. Eu, de jeito nenhum, exercer cargos administrativos, porque exercer cargo administrativo vai tornar a tua vida um inferno. Você vai para o TCU, você vai para a auditoria interna do órgão. Daqui a pouco você está tomando uma improbidade administrativa do próprio colega por ter feito lá uma escolha que, certo ou errada, era a escolha que tinha que ser tomada como administrador. Então, às vezes, o colega que não precisa assumir essa função opta por não assumi-la, porque ele tem receio de que o controle vá se voltar contra ele próprio. Quer dizer, no Ministério Público isso é interessante, né? Porque nós também, o nosso trabalho, insta o trabalho do Ministério Público de controlar e fiscalizar, está apontando o dedo para outras atividades. Então, quando nós somos colocados nessa posição, a gente também sofre um pouco na pele as razões dessas indeterminações. Porém, a ideia geral do projeto da LINDB, eu devo dizer que não me agrada. Me parece que é uma lei que é cheia de armadilhas, que foi feita na contramão do momento histórico do país. Né? O momento histórico do país é um momento de fortalecimento institucional das atividades de controle, de ampliação do controle, da transparência. Enfim, me parece que o projeto ele pode ter até sido feito com excelente boa vontade, mas pode também ser usado para o mal. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E, nesse ponto, eu acho até positivo que não tenha sido feita uma análise tão assodada, digamos assim, da lei,
que poderia fixar uma doutrina no começo de grupos que estavam por trás de interesses que não são os interesses de incrementar o controle, incrementar a administração e realmente separar o joio do trigo, né? Quer dizer, separar o erro administrativo e um problema pragmático de obstáculos concretos que não permitiram uma decisão melhor daquele problema da corrupção, do desvio e tudo mais. Então, me parece que a gente tem que botar a mão nisso, botar as coisas no trilho, até para não permitir que essa norma, que tem muitos aspectos positivos, possa ser levada como uma espécie de subterfúgio para que espertalhões manipulem a lei para fazer passar nas portas largas da justiça administradores corruptos, inapetentes, negligentes. Então, tem que ser uma coisa tomada com muito cuidado. Como a gente não tem muito tempo, eu vou fazer uma pincelada sobre alguns dos artigos que me parece que são interessantes numa análise inicial. E primeiro eu vou analisar os artigos 20 e 21, mas também o 22, de alguma maneira, entra nisso, 20 e 21, no que se referem à adoção do consequencialismo nas decisões estatais, né? O 20 vai falar que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O parágrafo único diz que a motivação das decisões em todas essas esferas, e portanto também a motivação da decisão judicial, deve demonstrar a necessidade e adequação da medida, inclusive em face de potenciais alternativas que haveria, né? A ideia de uma argumentação que seja second best, ou que incorpore custo de oportunidade, que você tenha também a obrigatoriedade de dizer por que você está escolhendo aquela alternativa se havia outras. Então, você vai ter que testar os argumentos, né? Também com os argumentos que poderiam levar a consequências outras. Então, você vai ter que dizer, olha, escolhi esse trilho porque essa solução traz esse e esse benefício e as outras trariam consequências adversas, né? Ou seja, uma argumentação que, de alguma forma, incorpore essa questão que na economia poderia ser retratada como custo de oportunidade. O artigo 21 vai dizer que na decisão nas esferas administrativa, controladora e judicial que decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deve indicar também de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. E o parágrafo único diz que se houver possibilidade de regularização, estabelece alguns parâmetros ali, né, para a regularização desses atos. Bom, o que é o consequencialismo, né? No direito público, muito se discute sobre essas vertentes do consequencialismo, do pragmatismo, do utilitarismo e tudo mais. Elas são diferentes entre si, também não é o nosso objetivo aqui ficar entrando em pormenores dessas questões que vêm sendo já há pelo menos uns 15 anos discutidas no direito público e agora viraram norma expressa nos artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas, né? O consequencialismo é uma postura interpretativa. É uma postura interpretativa que considera como um elemento significativo para se extrair o sentido da norma que se leve em conta a consequência da tomada daquela opção interpretativa. Quer dizer, na própria atividade de interpretação, ao se buscar o sentido da norma, o intérprete deve considerar as consequências daquela opção interpretativa. No Brasil, no direito processual, me parece que muito poucas pessoas têm estudado o consequencialismo, né? Eu lembro de um dos poucos ter sido o Fabiano Carvalho, nosso colega, professor da FAAP, que estudou do princípio da eficiência no processo coletivo e das decisões de processo coletivo. Agora, como eu falei, o consequencialismo se relaciona intimamente com outras vertentes, como o pragmatismo, né? O raciocínio pragmático das decisões estatais, inclusive as decisões judiciais, né? Pretende ultrapassar aquelas razões puramente lógicas e abstratas para diferenciar os efeitos práticos da adoção de uma ou outra consequência, comparando esses efeitos, né? Então, é uma lógica decisional comparativa das consequências potenciais e dos efeitos práticos que a decisão pode gerar. A ideia do pragmatismo é rejeitar
aqueles resultados apodíticos, resultados predados ou de alguma forma desconectados da realidade e propagar uma postura essencialmente experimentalista. Então, o experimentalismo é algo muito interessante, tem algumas teses de direito público sobre o tema, há alguns anos já nos programas de pós-graduação em direito, né? E o pragmatismo também não se confunde com o utilitarismo, né? Até porque o pragmatismo não se compromete com o utilitarismo, uma maximização de bem-estar ou da utilidade geral, né? Qualquer que seja o parâmetro, né? A pauta normativa e axiológica que informe essa ideia de utilitarismo, ela não se sobrepõe, por assim dizer, ao pragmatismo, né? Porque ao examinar um estado de coisas que pode surgir pelas consequências ou comparar as alternativas decisórias de uma decisão administrativa ou judicial, não significa fomentar a maximização de bem-estar. Esses resultados podem não ser acoplados, por assim dizer, né? Pois bem, então vou voltar ao consequencialismo, né? Vejam que a lei... Fala, Léo, você quer falar alguma coisa? Se estiver indo muito rápido, você me interrompa, mas é que eu estou querendo abordar a maior parte de questões possíveis dentro do tempo que a gente tem aqui. Eu acho que alguém acionou o microfone sem querer. Fui eu não. Tá, mas está tudo bem. Vamos em frente. Maravilha. Então, como eu disse, as consequências estão, a necessidade de considerar as consequências hoje são regulamentadas e normatizadas na lei de introdução. E o que são as consequências? As consequências são os efeitos da decisão, efeitos que me parece que devem ser diretamente reconduzíveis à decisão administrativa e judicial, não podem ser efeitos indiretos ou uma eficácia que não decorra diretamente daquela decisão que está sendo tomada, né? E o que a lei quer estabelecer, exigindo que se considerem os efeitos, as consequências da decisão, são redutores ou freios normativos para impedir que certas conclusões do julgador. O que a lei quer fazer é um freio para o julgador, dizendo, olha, você não vai tomar certos tipos de decisão, porque ao considerar suas consequências, essa decisão torna-se desconforme o sistema, ela torna-se incompatível com o nosso sistema. Então, isso impacta, evidentemente, também o juiz, né? O juiz não poderá tomar certos tipos de decisão se ele considerar as consequências, se essas consequências forem levarem a um estado de coisas que seja contrário ao sistema jurídico. Então, essa contrariedade ao sistema jurídico tem sido falada na doutrina como sendo inconstitucionalidade, né? Tem sido usado, inclusive, a expressão estado de coisas inconstitucional, que se popularizou nos últimos anos com algumas decisões do Supremo, para dizer que é esse o resultado que poderia levar a um impedimento decisório, né, para o julgador diante de uma consequência que constituísse um estado de coisa inconstitucional. Mas me parece que a gente deve considerar outros cenários, por exemplo, como uma ilegalidade ou uma inexequibilidade prática de certas medidas, né? Então, quer dizer, se decidir desse jeito, se levar a uma inexequibilidade prática da própria decisão, a gente deve buscar uma alternativa que consiga atingir um resultado mais efetivo. Então, me parece que a partir daí a gente pode dizer que o julgador não pode invalidar um ato, um negócio jurídico, uma norma administrativa, quando disso decorrerem estados jurídicos, né, de inconstitucionalidade, ilegalidade ou inexequibilidade. Imagina que um decreto prisional do governador do estado seja levado à apreciação do judiciário e a sua invalidação puder levar à libertação de milhares de presos indevidamente. Então, vejo que talvez aí não esteja previsto diretamente nenhuma inconstitucionalidade, porém, pode-se levar a uma situação de ilegalidade. Outra referência importante é que essas consequências que devem ser consideradas como esses redutores ou freios normativos, para funcionarem dessa maneira, ou seja, para impedirem que certas conclusões sejam veiculadas numa decisão judicial, elas não podem ser consequências ou efeitos meramente possíveis, no sentido de que sobre elas seja exigida uma mera
um mero juízo cautelar de possibilidade, né, ou de viabilidade delas virem a ocorrer. O fechamento de uma empresa poluidora ao meio ambiente pode levar à redução do preço das suas ações. Pode levar, é verdade. Se for uma SA, a cessação das suas atividades provavelmente levará a uma queda das ações. Mas será que isso está comprovado? Será que isso é algo provável e não é meramente viável? Será que isso é algo provável e não meramente possível? Por exemplo, a imposição de alguma restrição ao funcionamento de um restaurante devido à pandemia de Covid-19, ou o fechamento de certos tipos de estabelecimento, né? Como a gente tem visto nesses tempos de pandemia. Isso pode levar a uma queda de faturamento ou de receita, pode levar até à falência do estabelecimento. Mas será que isso vai funcionar como um redutor ou impedimento para a tomada de decisão? Me parece que isso só vai funcionar como um redutor ou impedimento de tomada de decisão se essas consequências, que são reconduzíveis diretamente, devem ser reconduzidas diretamente à decisão judicial ou administrativa, se essas consequências forem pelo menos prováveis. A gente deve exigir um mínimo grau de probabilidade. Então, quer dizer, me parece que a aplicação disso aí deve exigir um estándar diferente de convencimento, né? Tá aí o Ravi nos assistindo, que está fazendo um trabalho espetacular sobre estándares de prova, e me parece que deve-se exigir um convencimento qualificado do magistrado para que ele deixe de decidir levando em consideração o consequencialismo. E mais, essas consequências, para serem consideradas numa decisão, não podem ser um chute, né? Elas devem estar comprovadas com uma mínima base empírica. Ou seja, não é possível o sujeito dizer que não vai tomar uma certa decisão, porque a consequência que ela pode produzir vai ser tal e qual, e, portanto, ele opta por uma alternativa a ela, sem nenhuma base que justifique essa afirmação. Quer dizer, aquela consequência é provável mesmo? Esse resultado vai acontecer mesmo? Às vezes, aquele restaurante tem grande parte do seu funcionamento baseado em delivery. Então, quer dizer, o funcionamento do estabelecimento em loco, a fechamento das suas portas para atendimento ao público, vai levar à falência mesmo? Então, me parece que essas questões não têm sido trabalhadas e isso tem que ser dito, né? Agora, o que eu acho que é importante dos artigos 20 e 21 na atividade judicial é que essas consequências, né, ou seja, essa análise das consequências, que até a lei, como eu falei, prevê que tem que constar da fundamentação, é algo que se agrega às exigências de fundamentação do artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Claro que lá no 489 havia uma abordagem, havia uma preocupação muito parecida com a que está aqui, né, que era evitar que as decisões sejam tomadas em fundamentos sem nenhuma concretude, fundamentos abstratos ou com uso de expressões vagas e conceitos indeterminados, né? Então, alguns parâmetros do 489 são muito convergentes com a mens legis, né, desses dispositivos aqui, mas me parece que os artigos 20 e 21 da LINDB, eles não são totalmente o que está se exigindo aqui na LINDB não está previsto lá no artigo 489 do CPC, nem no artigo 315, né, do CPP, que copiou o 489. Então, me parece que aqui se agrega algo ao dever de fundamentação, né? Uma outra referência que eu acho que a gente pode fazer é que a lei diz que ele tem que, o administrador, o juiz, tal, tem que considerar outras alternativas. E aí eu tenho tido uma interpretação menos, digamos assim, herculeana dos julgadores, né? Menos dworkiniana, de imaginar que isso deveria impor ao julgador, ao juiz, ao administrador, um dever de expor todas as consequências possíveis de uma certa medida, né? Especialmente em casos complexos, é praticamente impossível o juiz poder antever todas as consequências jurídicas, econômicas, sociais. Me parece que o que deva ser colocado na decisão, e aí digamos assim, um conteúdo mínimo desse dever, são as consequências e as alternativas, né, mais relevantes, as mais importantes, as que possam ser aferidas e demonstradas, como eu disse, com alguma base empírica, né? Então, vejo que nessa época de pandemia tem sido levado aos judiciários pedidos variados para restringir direito de locomoção, para decretar lockdown. Me parece que até em Pernambuco houve uma liminar negada pelo judiciário estadual para decretar
fechamento da cidade, né? Algo que eu particularmente acho impressionante, porque são restrições de direitos que se assimilam a hipóteses constitucionais muito excepcionais, que levariam à possibilidade de decretação de estado de sítio. Bom, a par dessa questão, a pergunta que eu coloco é: será que esses pedidos seriam comprováveis, né? E será que as consequências dessas medidas podem ser totalmente aquilatadas pelo juiz que está analisando uma liminar numa ação civil pública para decretar lockdown, na expressão da moda? Lockdown, ninguém nem sabe como traduzir isso no Brasil, né? Será que seria possível exigir do juiz expô-las todas, as consequências de uma decisão que decreta o lockdown? Acho que no Maranhão foi até decisão judicial, né, que decretou isso na região metropolitana de São Luís. Vejam que eu acho que haveria outros problemas, tá, Leonardo, sobre a aplicação do 20 do 21, especialmente o problema das capacidades institucionais. Tá? No direito americano, como vocês sabem, existe uma discussão muito grande quando há concorrência de órgãos decidindo, que se deva analisar qual a instituição que pode decidir melhor, né? Que o problema da atribuição de competências em geral é um problema que deve levar também uma análise comparativa e concreta das possibilidades decisionais de cada instituição, que levam em consideração expertise, especialização, características organizacionais, estruturais, formas e processos de deliberação, etc. Então, a definição sobre quem deve decidir sobre cada questão pode variar a depender das possibilidades de decisórias, né, de cada instituição. Essa discussão aparece no direito público americano, com uma discussão no debate sobre quem pode decidir melhor entre judiciário e agência reguladora, né? Mas ela pode ser utilizada também para outros tipos de decisão. Eu mesmo tenho aplicado, os colegas já leram a minha tese sobre o juiz natural, sabe que eu tenho aplicado essa ideia também nas disputas sobre competência dentro do próprio judiciário, ou seja, quando há juízos concorrentes para decidir uma determinada matéria. E o que eu quero salientar é que no direito público americano existe um debate muito grande também sobre dos institucionalistas, né, dos defensores dessa virada institucional, sobretudo o Adrian Vermeulen, o Cass Sunstein, contra os pragmatistas, dizendo que os pragmatistas, os consequencialistas, o Posner, por exemplo, de um lado, liderando os pragmatistas, e o Sunstein e o Vermeulen liderando os institucionalistas, tem esse debate muito grande de dizer assim, olha, uma das questões que se deve considerar quando a gente vai avaliar consequências das decisões judiciais e as alternativas que existem é também a questão das capacidades institucionais. Também não tenho visto a doutrina do direito público brasileiro lembrar desse debate, né? O pessoal que tem comentado as alterações da LINSB não tem falado desse problema das capacidades institucionais como maneira de pressionar o juiz também a comparar as instituições e comparar as alternativas decisórias. Por fim, acho que a gente pode seguir adiante, né, dizendo que deve haver um diálogo processual entre o julgador, o controlador de um lado e o administrador de outro, né? Então, me parece que sempre que houver um problema complexo em que o juiz deva ser chamado a verificar essas consequências, ele pode, utilizando as inúmeras ferramentas de contraditório que existem no CPC, ouvir o administrador, e mesmo que seja um caso de tutela provisória de urgência, ainda que em 24 horas ou 48 horas, ele determina um contraditório, um arremedo de contraditório, mas contraditório eu costumo dizer que é que nem canja de galinha, né? Quanto mais, melhor. Então, se você não pode dar 15 dias para o cara responder, que dê 24 horas ou 48 horas. É melhor que você tenha alguma informação, ainda que parcial, ou aquela que foi possível obter naquele espaço de tempo, do que nenhum contraditório, né? Bom, então eu queria seguir um pouco adiante e falar. Diga. Posso dar uma interrompida rápida? Só para pontuar alguns detalhes, para ter um pouquinho mais de debate, antes de avançarmos nos outros dispositivos. Sobre sua fala inicial, eu registrei aqui algo que me parece interessante. O que você falou do excesso de rigor no controle, vamos chamar assim,
talvez isso sociologicamente possa ser explicado por um ambiente de desconfiança generalizada que a gente vive hoje em relação ao poder público, né? Acho que talvez seja um dado interessante a pensar. Eu queria saber de você algumas coisas. É, os artigos 20 e 21 só se aplicam quando o poder público é parte no processo judicial, ou eles também podem ser aplicados quando há uma disputa entre particulares? Outra coisa, o juiz deve aplicar o 357 para definir, junto com as partes, que haverá essa análise sobre o consequencialismo, né, estabelecer que essa é uma questão controvertida, inclusive determinar instrução sobre isso, para que se possa definir, de fato, quais são as consequências a serem examinadas. E a outra observação você não acha que ainda há uma grande parte do direito administrativo ainda está muito apegada à ideia de legalidade estrita, e isso ainda é incompatível com a ideia de cláusulas gerais, de termos indeterminados e da própria lógica dos artigos 20 e 21 da LINDB. E antes de devolver a palavra, eu queria registrar que a professora Tereza Rudalvinho e o professor Fred Dias Júnior estão aqui conosco, queria cumprimentá-los, né, e agradecer pela participação. Queria dar também um salve aí aos amigos Fred Dier, professora Tereza Vambi, Tereza Rudalvinho, eu, às vezes no automático. Então, vejo outros colegas também, Tamires, Rinaldo, Eli, Juliana, então é um prazer estar vendo todos aí essa discussão. Me parece que sim. Desculpa, só te passar uma pergunta que colocaram aqui no chat, se o consequencialismo é um movimento de reação ao pós-positivismo. Veja, como eu falei, talvez seja uma reação, talvez eu não diria que é uma reação ao pós-positivismo, porque esses rótulos também são muito disputados no direito público, né? Mas certamente é uma reação a esse incremento da margem de conformação do julgador na concreção das normas, né? Quaisquer que seja uma norma princípio, seja uma regra continente de um conceito jurídico indeterminado, a indeterminação e a vagueza dos textos acabou levando a um aumento da possibilidade decisória do julgador. E isso, como eu disse, é inafastável. E isso pode ser realmente uma reação a isso que o colega aí que fez a pergunta esteja chamando de pós-positivismo. Não sei dizer com certeza, né? Mas eu concordo com você, Leonardo, que isso também possa ser atribuído a um apego da literatura ou da doutrina do direito administrativo ainda a uma legalidade estrita. Mas está havendo uma mudança geracional muito sensível, né? Nos últimos anos, a literatura do direito administrativo tem tido outra pegada, né? É completamente diferente o que se tem produzido nos últimos 15, 20 anos do direito administrativo do que nós fomos acostumados a estudar no direito administrativo pré-88, né? Aparecem, inclusive, duas disciplinas diferentes, né? Se você lê o Eli Lopes Meirelles, da década de 90, para os manuais de direito administrativo, hoje é completamente diferente. E acho, respondendo a outra pergunta, acho que é importante, sim, também o consequencialismo para disputas entre indivíduos privados. Ele não se aplica exclusivamente a disputas envolvendo o poder público, né? Esse tem sido um problema na interpretação da LINDB. Ela tem sido quase que exclusivamente tratada por publicistas, né? Há uma necessidade que os privatistas também olhem para essas disposições para ver onde elas vão se aplicar no direito comercial, no direito civil e coisa e tal. Eu posso deixar a pergunta do 357 para frente, Léo, porque senão acho que eu não vou conseguir falar questões aqui que eu estou... Vamos em frente. Outro ponto que eu queria tentar aqui colocar para discussão com os colegas é o artigo 22 da LINDB. Ele também fala dos impactos e tal. Alguns dizem que ele foi previsto com uma cláusula de regulação do erro administrativo, né, para separar o administrador que errou do administrador corrupto, do administrador que errou porque existiam obstáculos estruturais, uma administração pública mal estruturada não permite condições ideais de decisão. Enfim, o objetivo declarado do dispositivo é por aí. Mas eu quero colocar um problema específico do parágrafo 3º
né? O caput vem dizendo que tem que considerar os obstáculos e dificuldades reais do gestor. O parágrafo primeiro fala de circunstâncias práticas que devem ser consideradas para se dizer quando que há erro administrativo. O segundo traz parâmetros para sanções. E o parágrafo terceiro fala que as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Esse é um problema interessantíssimo, que eu acho que o direito brasileiro está se preocupando pouco com ele, que é a concorrência de regulação e concorrência de sanções. Às vezes, a resposta normativa para um mesmo fato, ela é determinada a partir da incidência de várias normas, né? Esse fenômeno da incidência múltipla já é bastante conhecido no direito e no direito brasileiro. Mas quando a gente vai ver esse cenário de concorrência de regulação e sanções, a prática mostra que isso gera uma dificuldade para diversas pessoas, indivíduos, agentes econômicos, etc., que se veem, às vezes, sancionados e regulados por normas que são até contraditórias entre si. E, muitas vezes, as sanções são aplicadas cumulativamente. Por trás disso existe uma disputa de poder, existe uma disputa de poder pela regulação. Na prática da administração pública, não sei se você já ouviu isso, fala-se que quem manda de fato não é quem permite, mas quem nega a atividade, quem proíbe a atividade, porque é aquele para quem o administrado terá que se explicar. O agente econômico, ele vai ter que se explicar e ele vai ter que desenrolar, por assim dizer, né, na linguagem informal, diante daquele que negou ou proibiu uma certa atividade. Então, do lado do administrado, esse é um problema prático muito grande. Mas a questão ideal, me parece, é reconhecer que controlar mais não significa controlar bem. E nós deveríamos focar na eficiência do controle. É isso que tem que ser colocado. Quais os parâmetros de eficiência de controle? Colocar camadas de controle que às vezes são sobrepostas, né, overlapping, isso não resolve o problema da eficiência do controle. Então, o parágrafo terceiro me parece muito avançado, uma ideia muito interessante que pode também impactar a atividade judicial. Eu tenho inúmeros exemplos práticos, se a gente tivesse mais tempo, eu falaria bastante sobre ele. Eu tenho casos no Ministério Público, tem um lá que está comigo, que é um problema sobre regulação de espaços de TV comunitária, né? TV comunitária, as empresas que divulgam radiotransmissão, elas têm que reservar um espaço na sua cadeia para TV comunitária. E existe uma disputa regulatória entre a Ancine e a Anatel. Quem é que vai regular isso? Existem outros espaços, por exemplo, nos fundos setoriais de fomento ao cinema, que são regulados simultaneamente pela CVM e pela Ancine. Existem sanções ambientais que são submetidas à regulação da Agência Nacional do Petróleo e do IBAMA. Como resolver esse problema? A lei 13.848 do ano passado, ela tenta resolver um pouco esse problema, porque é uma lei que trata de interações das agências, inclusive trata da interação da agência com outros órgãos de controle, como o CAD, como os órgãos de tutela do meio ambiente. E essa lei surgiu de disputas entre o CAD e as agências, né? Na questão concorrencial, o CAD dizia que ele é que tinha que regular e fiscalizar. Mas eu acho que isso também pode ter um impacto judicial. Me parece que esse parágrafo ele é um embrião para a gente pensar na ideia de que, para um mesmo fato jurígeno, ainda que as esferas, ou ainda que o mesmo fato jurígeno atraia a incidência de normas variadas, em algum momento a resposta estatal tem que se exaurir. Então, na concorrência de normas incidindo sobre o mesmo fato, a intensidade da resposta estatal numa determinada esfera ou por um determinado agente exaure a resposta estatal por outros agentes ou em outras esferas para o mesmo fato. Claro que se a gente está diante de normas administrativas, isso é mais fácil aplicar, porque a regra parece limitar isso às decisões administrativas. Mas me parece que isso também deve iluminar a interpretação do juiz. Imaginem, por exemplo, um juiz que está analisando uma ação de improbidade administrativa por conta de uma infração que foi sancionada no processo administrativo disciplinar, um PAD, com a demissão do servidor. Será que ele não deve considerar essa sanção aplicada no PAD para indicar as sanções que devam ser aplicadas
do artigo 12 da Lei de Improbidade? Me parece que sim. Aliás, às vezes, muitas vezes, para determinados indivíduos, as sanções tomadas em um determinado tipo de processo são muito mais intensas que em outro, né? Então, por exemplo, às vezes, para um agente político, a sanção tomada num processo eleitoral, ainda que seja administrativa, às vezes pode ser mais intensa do que um processo penal, no qual ele vai assinar lá um acordo qualquer, uma medida despenalizadora e paga uma cesta básica, né? Então, me parece que esse caminho que o parágrafo 3º do artigo 22 nos abre, ele pode, inclusive, é claro que ali está dito que as sanções têm que ser da mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Mas será que isso não deveria também iluminar as relações entre processo civil e processo penal? Nós demos, Leonardo, no ano passado, uma palestra lá na OAB do Distrito Federal e eu falei sobre esses caminhos entre processo civil e processo penal. E uma das coisas que eu acho que existe hoje, que tem que ser considerada, é justamente esse vaso comunicativo entre processo civil e processo penal, porque o processo penal hoje cada vez mais está imbricado com o processo administrativo sancionador, até porque na colaboração premiada constantemente são negociados em paralelo e às vezes até no mesmo instrumento a codileniência, né? Então, a esfera administrativa sancionadora e a esfera penal estão cada vez mais imbricadas. E às vezes a consideração negociada de um certo valor de multa considera o valor de multa que foi fixado na leniência e vice-versa. Então, me parece que se isso tem sido feito na justiça negociada, isso poderia iluminar também a aplicação dessas regras no judiciário. Outro tema complexo que eu queria tratar ainda brevemente com vocês é o tema do artigo 23 e do artigo 24. Né? O artigo 23 e 24 tratam das regras de transição previstas na quebra de segurança jurídica. Eu estou escrevendo um livreto sobre isso. Isso é um tema que me é muito caro, um tema que o professor Humberto Ávila, que está aqui, ele é um precursor dessa ideia, né, junto com Walter Schwenk, né, foram um dos poucos que trataram do tema no Brasil, que é o paradigma da continuidade jurídica. A ideia de segurança jurídica sendo tratada de outra maneira. Antigamente, a gente pensava que, para garantir segurança jurídica, a gente deveria impedir a mudança de atos jurídicos praticados no passado, né? Era a lógica dos direitos adquiridos, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada conhecida pelos processualistas, né? Vejam, ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada, que estão previstos na LINDB, no artigo 6º, né? Um artigo muito antigo. Esses instrumentos protegiam a segurança jurídica com base num formato que se derivava do conceito de res finita. Uma vez praticado o ato, haveria uma espécie de irreversibilidade daquele conteúdo, que era verbalizado de maneira diferente no direito público, no direito administrativo, no processo administrativo tributário e no direito processual, né? Se falava da inalterabilidade da decisão, se falava da imutabilidade da decisão. Ou seja, era a ideia de que, para garantir segurança, você tinha que impedir a mudança. Porém, havia nesse paradigma dois problemas. Primeiro problema é a imobilidade desse formato, a incapacidade de responder com flexibilidade a um mundo em constante mudança. E veja que não é só um problema de constância. A mudança, hoje em dia, ela é constante, mas ela também é muito veloz. Então, a velocidade das alterações e a constância com que as alterações acontecem no mundo e no mundo jurídico exige respostas estatais mais adaptáveis. E isso não é conseguido por esses referenciais que buscam segurança jurídica com base em inalterabilidade do conteúdo dos atos. O segundo problema é que esses mecanismos escondiam a complexidade da questão da segurança jurídica. Uma complexidade que tem sido revelada cada vez mais. O professor Ávila coloca que a segurança jurídica tem que ser analisada num conjunto de espaços temporais, no contínuo entre passado, presente e futuro, protegendo o conteúdo dos atos pretéritos, mas garantindo as expectativas futuras. E o exemplo que se dava do direito adquirido, o exemplo do Savigny, do direito adquirido, era interessante para explicar aquela dualidade, né? Direito adquirido e expectativa de direito. Ele dizia que a maioridade na Alemanha, na época, se adquiria com 21 anos. Então, ele dizia que até 20 anos, 11 meses e 29 dias, o indivíduo só tinha expectativa de direito de tornar-se maior. Mas, a partir do momento em que ele adquiria a maioridade, se uma lei posterior aumentasse a idade para 24 anos, aquele que teria se tornado maior não perderia a maioridade.
Agora, vejam que esse paradigma equipara um recém-nascido a um jovem com 20 anos, como se ambos tivessem a mesma expectativa, desconsiderando a diferença das duas situações. E, claro, se a gente partir para situações mais complexas, que não eram imaginadas pelo Savigny no século XIX, mas que hoje em dia a gente vê contratos de longo prazo, contratos administrativos em que tenha que haver equilíbrio econômico-financeiro, situações continuativas, situações sucessivas, enfim, a complexidade no mundo moderno nos mostra que entre o zero de expectativa e uma remota expectativa futura existem várias nuances que têm que ser analisadas casuisticamente, levando em consideração a conduta que foi tomada por aqueles indivíduos, se eles tomaram empréstimos, se fizeram investimentos, se praticaram atos em concreto baseando a sua conduta naquela expectativa, enfim. Um conceito que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos e que quero desenvolver cada vez mais é o conceito de expectativa de incidência. Os indivíduos se movem pela expectativa de incidência da norma na sua esfera de direitos. E essa expectativa de incidência tem que gerar inúmeros efeitos. E me parece que o que a gente quer é que exista uma previsibilidade desses efeitos, que exista uma proteção dos efeitos dos atos jurídicos pretéritos que foram praticados, mas que o sistema admita que a adaptabilidade tem que ser uma característica hoje em dia do direito e da resposta estatal a isso. Então, os mecanismos de estabilização das relações jurídicas, os mecanismos que o direito usa para atribuir segurança jurídica aos indivíduos, têm que mudar. Eles não podem ser mais instrumentos rígidos, inflexíveis e maniqueístas de proteção do nada, do tudo ou nada, do zero de expectativa, do recém-nascido ao jovem de 20 anos. E no próprio direito administrativo, a tutela da confiança legítima, de alguma maneira, era um desses formatos. Já era um formato que protegia o indivíduo, mas era um formato mais fluido do que o direito adquirido e ato jurídico perfeito, né? Então, e essa inadequação no processo, por exemplo, já era sentida há algum tempo, né? As teses de relativização da coisa julgada inconstitucional foram reações a um paradigma que, diante de elementos novos, novas provas, por exemplo, novas normas, não permitia a mudança do decisum. A professora Tereza tem um trabalho histórico, né, nesse sentido com o Medina, né? Então, aí surgiram aqueles parâmetros de superação da coisa julgada, que podemos concordar ou não com eles, mas que tinham um alto grau de subjetividade e muitos eram, às vezes, chutados. Eu lembro do artigo do José Augusto Delgado sobre coisa julgada inconstitucional, em que ele listava 34 exemplos de coisa julgada que seria inconstitucional, né? Dentre eles estava lá a sentença que vai contra a legalidade, a sentença que vai contra o interesse público. Então, o que acontecia? Era um paradigma que era muito rigoroso, que não atendia ao mundo contemporâneo, e na hora de quebrar a estabilidade, na hora de superar a coisa julgada, buscava-se uma superação de qualquer jeito. E isso, no Brasil, né, vocês sabem como é que funciona, favorecia o telefone vermelho. O cara ligava para mim, eu era amigo do rei, eu flexibilizo a coisa julgada. E não pode ser assim, né? Num sistema que quer atribuir segurança jurídica aos indivíduos e aos atos estatais, sobretudo a sentença de mérito, né, vejam a importância que isso existe, a gente tem que ter parâmetros mais estabelecidos, né? Pois agora, me parece que o sistema é mais coerente, porque consagrou um sistema mais fluido de proteção da segurança jurídica, que não esconde a mudança, mas que também vai exigir novas preocupações do juiz, né? Então, me parece que o artigo 23 da LINDB, ele consagra um novo paradigma de segurança jurídica, a segurança compreendida como continuidade jurídica. A continuidade jurídica, ela não pressupõe os referenciais de inalterabilidade e imutabilidade, são outros referenciais. Ao contrário, a premissa da continuidade jurídica é que o ordenamento tem que responder de maneira flexível e adaptável com alguma margem de mudança autorizada. Os atos jurídicos pretéritos devem ter o seu conteúdo protegido, mas apenas prima facie. Ou seja, eu sustento que existe uma permanência tendencial do conteúdo estável, pela força que aquela manutenção do status quo existe uma força, um empuxo, uma pressão de segurança jurídica que a continuidade empurra o resultado para a manutenção do status quo. Mas, como eu disse, a mudança é sistemicamente garantida.
tem que haver essa margem de modificação. Então, primeiro, para se admitir a mudança e quebrar aquela força prima facie de continuidade, deve existir o ônus argumentativo em sentido contrário. Tem que haver uma fundamentação mais rigorosa para quebra de continuidade do que para manutenção da estabilidade. Depois, se for o caso de alterar o conteúdo estável, deve-se assegurar a continuidade jurídica na mudança, que é um outro lado da continuidade jurídica, né? A continuidade ela se preocupa não apenas com a segurança por dificultar ou impedir a alteração, no caso ela não impede, mas dificulta a alteração, mas também se preocupa com a segurança jurídica quando for o caso de mudar o conteúdo do ato estável. Note que no paradigma da inalterabilidade e imutabilidade isso também não ocorria, né? Imagina uma ação rescisória, tem lá a coisa julgada, imutabilidade, mas vem uma rescisória para alterar uma sentença que garantia uma isenção tributária para uma empresa. Bom, com base naquela isenção tributária transitada em julgado, a empresa achava que aquilo tinha se incorporado na sua esfera de direitos, e então ela realizava investimentos, provisionava fundos, pegava empréstimos, assinava contratos, tudo mais. De um dia para o outro, numa ação rescisória, a decisão era de procedência, e rescindia essa sentença, ela perde e tem que pagar o tributo novamente. Então vejam que o paradigma da segurança como imutabilidade ou inalterabilidade não se preocupava com os dois lados da equação. E a continuidade jurídica preocupa-se também com o lado da mudança. Quando for necessário mudar, deve-se garantir que a regulação da matéria, seja pela sentença, seja pelo ato administrativo, seja acompanhada de compensações para essa quebra de continuidade. E aí que surge o tema das regras de transição, um tema que sempre foi muito tratado na norma legislativa. A gente conhece as emendas constitucionais que são acompanhadas de regras de transição, mas que foi muito maltratado no Brasil e no mundo quando se trata de decisões administrativas e judiciais. A gente não tem muito regramento disso, né? Então, as regras de transição elas existem para que, agregadas à decisão de superação da estabilidade, quebra de coisa julgada, quebra de uma preclusão, modificação de uma decisão administrativa, etc., que se fomente uma passagem suave do antigo regramento para o novo. Eu defendo esse paradigma de segurança há bastante tempo e acho que essa mudança, essa mutação constitucional decorre da cláusula do Estado de Direito, né? Então, compreender essa mudança da segurança jurídica hoje em dia ficou mais fácil pelo artigo 23 da LINDB. Parece que o artigo 23 da LINDB concretizou na legislação ordinária essa mudança no paradigma de segurança jurídica que já podia ser enxergado a partir das normas constitucionais. Então, hoje, nós estamos diante de uma justiça transicional, tanto na esfera jurisdicional quanto na esfera administrativa. Me parece que existe um direito dos administrados e dos jurisdicionados à edição de regras de transição quando elas forem adequadas a amenizar as rupturas bruscas na quebra de continuidade. E que regras de transição são essas? São várias, eu dou vários exemplos: compensação financeira, ajuda de adaptação, cláusulas de exceção e de opção, e também a modulação de efeitos, quer dizer, que é a invalidação ou reversão dos efeitos com eficácia pró futuro, ou ex nunc, né, dali para frente, sem eficácia retroativa. Bom, eu também não tenho tempo de ampliar essa discussão aqui. Eu escrevi sobre isso há 10 anos no meu livro de coisa julgada, e de lá para cá me parece que não houve um desenvolvimento adequado. E aí eu resolvi até, como eu disse, ampliar esse estudo, escrever também sobre o processo administrativo e publicar um livreto sobre o artigo 23 da LINDB, né, falando um pouquinho dessas ideias que eu estou trabalhando aqui com vocês. Queria terminar o artigo 23 dando falando um pouquinho sobre o que não está na lei, que é o parágrafo único do artigo 23 que foi vetado. O parágrafo único do 23, previsto originariamente, aprovado no Congresso Nacional, tinha a seguinte redação: se o regime de transição, quando aplicável nos termos do caput, não estiver previamente estabelecido, o sujeito obrigado terá direito a negociá-lo com a autoridade, segundo as peculiaridades de seu caso e observadas as limitações legais, celebrando-se compromisso para o ajustamento na esfera administrativa. Aí, nas razões de veto, o presidente da República justificou da seguinte forma: o caput do artigo impõe a obrigatoriedade de estabelecimento de regime de transição, que preveja mudança de entendimento em norma de conteúdo indeterminado, quando indispensável para o seu cumprimento. Todavia, o parágrafo único traz um direito subjetivo do administrado ao regime. Assim, o dispositivo reduz a força cogente da própria norma e deve ser vetado, de modo a garantir a segurança jurídica de tais decisões. Bom, além de ser confuso, mal redigido,
O veto me parece que está completamente equivocado, né? Primeiro que o parágrafo único não estabelecia o direito do indivíduo ao regime, estabelecia o direito do indivíduo de negociar o regime. E como negócio jurídico, ele não pode ser obrigatório nem para o indivíduo, nem para a administração. E, evidentemente, não retirava o aspecto cogente da norma do caput. A lei nada dispunha a respeito de haver ou não haver um direito do jurisdicionado e do administrado à edição de regras de transição, como eu defendo. De outro ângulo, as razões do veto também parecem partir de uma concepção que, no meu modo de ver, é completamente estapafúrdia da segurança jurídica. A ideia de que a segurança só interessa ao Estado. Ora bola, se aquilo não está previsto na lei, é claro que para o indivíduo é muito melhor negociar o regime de transição, porque ele vai ter uma previsibilidade muito maior, a priori, né, do que ele teria se ele deixasse que aquilo fosse fixado judicialmente ou pelo julgador administrativo no momento posterior, em que às vezes já surgiu um conflito, uma lide, etc. O que é mais curioso é que o parágrafo único do 23 foi vetado, mas o artigo 27, parágrafo 2º, não foi. O artigo 27, parágrafo 2º, o 27 caput fala da compensação. E a compensação é uma das regras de transição que podem ser aplicadas no regime transicional previsto no artigo 23. E o parágrafo 2º diz que, para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. Isso está regulado, inclusive, no decreto 9830, que veio a disciplinar ou regulamentar a LINDB. Então, vejam como é incoerente, né? Sob o pretexto de vetar um negócio jurídico sobre o regime de transição, se vetou o parágrafo único do 23, mas se permite fazer isso no parágrafo 2º do artigo 27. Aí a gente deveria pensar, bom, só pode para compensação financeira? Pode para outras regras de transição? E parece que é óbvio que deva poder para outras regras de transição, né? Porque a liberdade negocial existe quando a lei não a restringe. A gente não precisa do parágrafo único do 23 para dizer que é negociável um regime de transição, né? A incidência normativa das normas que podem nos atingir, ela pode ser negociada ou não, a depender dos limites do sistema, e não porque a lei está nos autorizando ou não. Para a administração pública, a gente precisava de um artigo, e esse é o 27, parágrafo 2º, né? Porque a liberdade para a administração é só quando a lei permite, a liberdade para o indivíduo é outra. Então, as razões do veto me parecem completamente estapafúrdias, e realmente eu não consegui entender muito bem o que levou ao veto do parágrafo único do artigo 23. Bom, Leonardo, eu tenho ainda 2 outros pontos para falar, não sei se existe tempo. A gente tinha combinado que eu iria até às 10 horas, eu já passei 3 minutos, então deixo com você aqui a opção. Se quiser, eu falo, jogo a ideia e a gente combina de discutir em outra oportunidade, também pode ser. Cabral, nós temos tempo. Eu me preocupei só com um compromisso familiar que você tem, mas se você tiver tempo aí, estamos aqui. Não, Você cara, que manda. aqui o máximo que pode acontecer é o Lagartixa e a Princesa Ana entrarem aqui em algum momento para virem ver o que o papai está fazendo. Fora isso, não tem problema nenhum. Se você tiver tempo, estamos aqui à sua disposição. Então, Ansiosos para ouvi-lo mais ainda. Eu queria também colocar para discussão 2 outros artigos da LINDB que me parecem interessantes, né? O primeiro é o artigo 26 e o segundo é o artigo 30. O artigo 30 eu acabei tratando de alguma maneira no encontro que eu fiz no grupo de pesquisa do Zanetti, deve estar na internet aí. O artigo 30 ele trabalha com quer dizer, ele fala de várias questões, mas me parece que o ponto que me chama mais atenção... Cabral, desculpa te interromper, só uma informação. Tem muita gente me perguntando. Você mencionou, foi a Lei 13.848 de 2019, não é isso? Isso, a lei que fala da interação das agências, né? Beleza, porque o pessoal não conseguiu anotar, só para registrar. É 13.848 de 2019, não é isso? Depois alguém confere aí, porque eu posso até ver aqui no Google se é ela mesma, mas eu acho que isso é do ano passado. Eu conferi aqui. É ela mesma, ela mesma. Do ano passado é uma lei bem interessante que veio, pelo que eu soube no debate no Congresso, essa lei veio para resolver o problema do CAD com as agências, mas acabou tratando de várias outras questões, inclusive órgãos de meio ambiente, né? Enfim, é uma lei nova, mas interessante nesse cenário de corregulação, né? O artigo 30, como eu ia dizendo,
ele é um artigo que trata de formas para incrementar a segurança jurídica pro administrado, né? E essas formas de incrementar a segurança jurídica do administrado são ali declaradas como sendo podendo ser atingidas através de diversos mecanismos, súmulas, enfim. Mas o que eu queria destacar é a última palavra do caput, as consultas. E parece que, veja que o artigo 30 fala que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação de normas, inclusive por meio de consultas. Isso tem me levado, nos últimos anos, a estudar no meu grupo de pesquisa lá na UERJ muito a função de consulta da jurisdição. Muitas vezes a gente ouve, né, na teoria da jurisdição, a gente ouve as pessoas falarem que o judiciário não pode ser usado como para uma função de consulta, que as consultas deveriam ser limitadas à administração pública. E eu nunca entendi muito bem isso, porque isso vinha atrelado à ideia de que toda consulta está fora de um problema concreto, né? E que a consulta é feita de maneira abstrata e o judiciário não poderia responder abstratamente a nada porque ele não poderia criar normas. Geralmente é essa a argumentação ou variante dessa argumentação. E eu não consegui entender exatamente isso porque me parece que é uma premissa completamente equivocada. A consulta ela existe diante de um problema concreto. O que pode não haver previamente à consulta é uma lide, no sentido carnelutiano, de conflito de interesses, com pretensão resistida, né? Agora, existe um problema. E que problema é esse? Mais uma vez, eu volto à questão da expectativa de incidência. O indivíduo quer tomar condutas e ele quer saber como as normas que incidirão na sua conduta serão interpretadas no judiciário. Então, ele diz assim, olha, eu tenho esse problema aqui, a minha relação jurídica é regida por essas normas se aplicam a mim ou vão se aplicar se eu fizer isso? Eu acho que, nesses casos, seria natural que problemas de indeterminação a respeito da expectativa de incidência pudessem levar a ações judiciais para consultar o judiciário a respeito disso. Eu tenho, inclusive, um caso pessoal que eu sempre cito como exemplo. Eu sou servidor público desde 2002 e eu mudei da área estadual para a área federal em 2004. E aí o que aconteceu? No meio disso aí veio uma emenda constitucional, que é a emenda 41 de 2003, pelo qual os servidores perderam uma série de direitos. Toda emenda constitucional nos últimos 20 anos no Brasil, e provavelmente todas até eu me aposentar, serão para tirar direitos do servidor público, isso eu não tenho dúvida. E, nesse caso, tiraram alguns direitos, como a paridade entre ativos e inativos. E o que se dizia é o seguinte, existiam regras de transição lá na emenda que diziam que aqueles que já fossem servidores, esses não perderiam, ainda continuariam com as regras anteriores. Então, vejam, eu era servidor anterior à emenda 41, mas eu mudei de esfera. O que eu imagino, como sempre foi no Brasil, é que, com as compensações entre os entes, que eu continue sendo considerado servidor anterior à emenda 41 e, quando for me aposentar, sei lá quando isso vai acontecer, que essa... Oi, vem cá, meu amor. O que houve? Tá triste? Olha aqui, ó. Essa aqui é a Carol. O que houve? Hein? Tá com sono? Lindona! Então, eu tenho a expectativa de que eu seja considerado servidor anterior a 2003, quando eu vier me aposentar. Provavelmente isso vai ser com 90 anos de idade, né? Até lá vão ter mais umas 500 emendas de reforma da Constituição. Mas quando eu chegar para me aposentar, eu vou ser considerado servidor anterior e vou ter integralidade de vencimentos, ou vou ser considerado servidor posterior, porque eu fui para a área federal e vou ter apenas 70% dos meus vencimentos da ativa. Ora, isso é muito importante para mim, porque eu vou recolher previdência até me aposentar com base no meu salário integral. Se eu chegar lá na frente e os caras disserem pegadinha do malandro, agora você é servidor posterior à emenda, eu contribuí 30 anos, vou ter que entrar com uma ação de repetição de indébito que eu vou ganhar depois de 50 anos no judiciário. Então, veja, se, por outro lado, a consulta me desse a expectativa de que lá na frente eu fosse considerado
como servidor antigo, eu continuaria recolhendo com base no meu salário integral. Mas se ela me desse o reconhecimento hoje de que a emenda constitucional não se aplica a mim porque eu migrei da esfera estadual para a federal, eu pediria, como um pedido sucessivo, que o meu desconto fosse feito sobre o que eu vou receber na aposentadoria. Então vejam como esse problema regulativo é importantíssimo para a vida das pessoas. E se eu entro com uma ação declaratória na justiça, por exemplo, para discutir isso, o que vão me dizer? Que eu não tenho direito adquirido a um regime jurídico. Então, vejam, é mais uma vez aquela lógica antiga de raciocinar, especialmente nas relações de longo prazo, como se a gente estivesse pensando no direito contratual ou em relações pontuais que se exaurem no momento temporal. Hoje em dia, o mundo é muito mais complexo do que era quando essas teses sobre segurança jurídica foram elaboradas. Então, me parece que há claramente um interesse legítimo dos indivíduos em quererem consultar o judiciário para terem previsibilidade sobre incidência de normas na sua esfera de direitos. E, nesse caso, me parece que o judiciário poderia se valer de uma decisão condicional. Aliás, uma das próximos estudos que eu quero desenvolver de longo prazo é sobre decisões condicionais. O judiciário poderia dizer assim, olha, Antônio, eu não posso te dizer que você tem direito a se aposentar assim ou assado, porque amanhã você pode pedir exoneração, você pode morrer, você pode haver outras mudanças normativas que vão alterar as regras de aposentadoria. Mas hoje, nesse quadro que existe hoje, à luz das emendas e das regras constitucionais que já foram editadas e que regulam a sua situação funcional, se você continuar servidor até o momento de se aposentar, aplica-se a você a emenda, a regra de transição da emenda 41 de 2003. Qual é o problema do judiciário proferir uma decisão dessa natureza? Resolveria a crise de certeza, para usar aqui a expressão do Dinamarca, resolveria a crise de certeza, seria um incremento muito importante na minha esfera de direitos e, ao mesmo tempo, isso seria feito sem uma lide, né? Sem um problema prático. Quer dizer, a gente tem que esperar 30 anos recolhendo de uma determinada maneira para aí surgir a lide para a gente resolver o problema que já havia há 30 anos. Eu acho que hoje a gente tem que ter uma respostas muito mais adequadas. E vejam que o artigo 30 abre espaço para que a função de consulta seja exercida também jurisdicionalmente, porque não limita a sua aplicação às autoridades administrativas. Ele fala em autoridades públicas. E isso me parece que também atinge o juiz. E um último ponto que eu queria colocar aqui para o debate é um ponto do compromisso. Eu discuti bastante isso com o Ravi, meu querido Ravi, também faz parte do meu grupo de pesquisa, está para defender a sua tese de doutorado. E a gente estava pesquisando, o Ravi acabou de escrever um artigo ainda inédito sobre o artigo 26 e a gente, nessa pesquisa comum, e eu estou escrevendo sobre o 26 também, vou falar disso aqui, a gente percebeu que a doutrina não está analisando bem o artigo 26. E a gente lamentou, a gente co-lamentou, né, a falta de aprofundamento dos estudos sobre esse artigo, né? Um dos poucos que tem estudado esse artigo, que já escreveu sobre ele de uma maneira mais geral, é o Fred Didier. Não sei se o Fred ainda está aí, ou se ele já está participando de uma das suas muitas lives aí. Mas o Fred escreveu com o Zanetti no volume 4 do curso que eles têm publicado pela Justiça sobre o Processo Coletivo a respeito do 26. E é um dos poucos que tentou enfrentar o dispositivo. Aliás, o Fred é um dos poucos que tem estudado a LINDB, né? É um dos poucos que tem falado com reflexão sobre a lei de introdução às normas e os impactos dessa lei no processo brasileiro. O 26, ele traz o compromisso, um negócio jurídico que vai ser celebrado pela administração pública. Esse compromisso, são várias questões envolvidas aqui no 26, eu vou destacar algumas, tá? Esse compromisso ele pode servir para diversas finalidades, digamos assim. Ele pode servir primeiro como um TAC. Ele pode ter finalidades muito similares à do TAC, previsto no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública. E ele pode servir, portanto, para regulamentar
problemas de grupos ou de tutela coletiva envolvendo a administração. Fred e Zanetti estão dizendo lá no curso deles que o artigo 26 passou a ser, juntamente com o TAC, com o artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública, a regulação do TAC, ou seja, a regulação para o TAC passou a ser uma combinação entre a LINDB e a Lei da Ação Civil Pública. Eu já discordo um pouco disso. Me parece que o artigo 26 da LINDB é muito mais amplo do que o TAC. Ele serve talvez como uma regulamentação geral da negociação de direito público ou da negociação com a administração pública. Veja que no caput do artigo 26, ele fala que ele pode servir para eliminar irregularidade, eliminar incerteza jurídica ou eliminar situação contenciosa na aplicação do direito público. Então, ele pode servir como um TAC, ele pode servir como uma transação de direito público. Inclusive, recentemente, a União publicou uma lei, né, específica para transação no âmbito federal. E essa lei pode ser combinada com o 26, não são regulações que se excluem. Agora, vejam que o 26 ele não necessariamente vai tutelar direitos de grupos, porque pode ser uma questão pontual, pode ter um problema, por exemplo, entre a administração e um autorizatário. O sujeito tem uma banca de jornal, a administração lá considerou que deva ser revogada a autorização dele para manter sua banca de jornal. Aí ele vai lá com a administração e fala, mas peraí, o que aconteceu? Aí assina um compromisso dizendo, não, mas agora você tem que ter aqui um descarte de lixo, você tem que ter um banheiro anexo, e aí você pode manter a sua banca de jornal, um quiosque na praia. Mas vejam, essa questão dificilmente pode ser qualificada como uma questão de tutela coletiva. Então, me parece que o artigo 26 ele é mais amplo do que a regulação do TAC, porque ele serve também para resolver problemas da administração com indivíduos. Além disso, além de poder servir como um TAC ou como uma transação, inclusive individual, vejam que a transação é um contrato que serve para resolver uma lide, né? Para resolver um litígio, uma situação contenciosa. E o artigo 26 da LINDB fala expressamente em situação contenciosa. Mas o artigo 26 da LINDB serve também para eliminar incerteza jurídica. E é esse o objeto do meu estudo atual. Eu estou aproveitando esse tempo da pandemia, eu aproveitei primeiro para atualizar livros e tal. Eu acho que todos nós na academia estamos aproveitando um pouco isso, né? A redução das aulas e tudo para botar em dia esses afazeres acadêmicos. E também botei em movimento alguns projetos que estavam antigos. O primeiro foi esse livreto sobre o artigo 23 da Lei de Introdução. E agora eu estou pesquisando, já estava meio engatilhado esse estudo, já desde a edição do meu livro de convenções processuais, que é um estudo sobre um negócio jurídico muito antigo, estudado desde 1855, que tem as suas raízes numa interpretação do direito romano, né, da confissão no direito romano, que é o negócio de certificação. O negócio de certificação é um negócio jurídico que as partes celebram para definir, determinar, fixar o sentido que deva ser atribuído a uma situação jurídica decorrente de um ato ou de um negócio jurídico anterior. Então, tem um ato ou um negócio jurídico anterior, um contrato, por exemplo. A interpretação daquelas regras do contrato, de alguma forma, está sendo feita com alguma incerteza. Uma parte acha que deve ser interpretado de uma maneira, outra parte acha que deve ser interpretado de outra maneira. E as partes concordam com uma interpretação que deva ser dada. E num negócio jurídico posterior, elas vêm e fixam a interpretação do contrato anterior. E isso agora está previsto aqui no artigo 26. Quer dizer, um compromisso de certificação, um negócio jurídico que o administrado pode celebrar com a administração para determinar a interpretação jurídica que deva ser dada a um negócio jurídico anterior. Imagine, isso pode ser feito na tutela coletiva e pode ser feito com o indivíduo. Então, uma empresa tem um contrato de concessão com a administração. Tem um problema de indefinição numa determinada cláusula, senta, negocia e fala, não, essa interpretação deve ser feita dessa maneira. Tutela coletiva. Foi celebrado um TAC com a administração pública, estabelecendo obrigações para ambas as partes. No cumprimento do TAC, na fase de execução,
do contrato, né, do negócio, vem um problema de indeterminação sobre uma consequência, um efeito jurídico do TAC celebrado anteriormente. A administração pode sentar com o Ministério Público e celebrar um compromisso de certificação, dizendo, olha, a interpretação que deve ser dada, a cláusula tal é essa. E os efeitos, aí tem uma série de discussões, né? O meu texto já está bastante grande, eu acho que talvez eu tenha que fracioná-lo e publicar em dois artigos, né? O primeiro falando sobre a problemática geral do negócio de certificação e o segundo falando sobre as espécies de negócio de certificação no direito brasileiro. Existem outras, além dessa aqui, do artigo 26, tá? Mas isso é papo para outro encontro, né? O que acontece? O artigo 26, o compromisso de certificação, ele tem sua natureza, os efeitos, e, enfim, muito discutidos na literatura. É um problema complexo que, historicamente, foi tratado por civilistas, comercialistas e processualistas. Então, é uma teoria que ainda não foi, digamos assim, unificada, tá? Mas o que eu queria destacar é que esses negócios, eles têm como efeito princípio estabelecer para as partes uma obrigação de se comportar tal como a interpretação que foi declarada. As partes não podem se contradizer, sob pena de estarem cometendo um ilícito, né? Cometendo uma infração contratual. Então, elas não podem se comportar de maneira contrária. Aquele sentido interpretativo que foi declarado, nem fora do processo, nem dentro dele. Então, elas não podem fazer requerimentos que sejam contrários àquilo, elas não podem pretender que o julgador aplique um entendimento diferente daquele que foi declarado. E elas não podem, e mais, existe também um efeito para o juiz, caso isso descambe num processo, né? Existe um efeito para o juiz ou julgador na esfera controladora, que ele não pode, o julgador não poderá dar ao contrato anterior um sentido diverso daquele que foi dado pelas partes no negócio de certificação. É interessante porque a certificação negocial, ela não é um mero juízo sobre fatos, ela é uma declaração de cunho negocial e, portanto, ela vincula. É por isso que ela é muito mais forte do que uma mera prova produzida numa ação declaratória. A prova produzida, ela tem um efeito de convencer alguém e pode proporcionar um juízo, mas ela não comanda. O que vai comandar é a sentença declaratória, né? Agora, ao invés de produzir provas, as partes podem definir aquilo por negócio, né? E isso me parece muito claro porque decorre da autonomia das partes. Quando eu tenho um problema regulativo numa relação jurídica minha, eu posso tentar me cercar ou, de alguma forma, prevenir a incerteza produzindo prova pré-constituída. Mas a produção de prova pré-constituída, ela não vai eliminar a possibilidade de que o juiz num processo, ou um julgador num processo posterior, administrativo ou judicial, seja convencido de forma diversa, né? Por qualquer motivo, né? Porque a prova era insuficiente ou porque ele errou, né? Então, pode ser que exista um interesse para as partes, e isso me parece muito útil no mundo atual, delas sentarem e negocialmente comandarem como aquela interpretação deve ser pilotada. E isso agora está aqui no artigo 26. E o que eu queria dizer é que esse me parece o grande barato do artigo 26. O resto que está no artigo 26 me parece que são balizamentos para a transação que, de alguma maneira, já podiam ser encontrados em outras normas no sistema. Me parece que a grande inovação do artigo 26 é essa modalidade de compromisso que é feita para eliminar a incerteza jurídica. Agora, faço a ressalva. O compromisso não é só para eliminar a incerteza jurídica. Por isso, por exemplo, Didier e Zanetti, ao examinarem isso aqui, disseram que é tutela coletiva e que ele é um compromisso de certificação. Eu discordo nos dois pontos. Eu acho que não é só tutela coletiva, ele pode ser tutela coletiva e pode não ser. Claro que a gente vai pensar que se a administração negocia com o indivíduo, ela deve estar considerando também o interesse público, né? Porque a administração atua com base no interesse público. Então, se ela vai revogar ou não a autorização do jornaleiro, ela está levando em consideração o direito individual e também o interesse público. Mas aí o interesse público não no sentido de tutela de grupos, né? Então, me parece um pouco diferente. Eu acho que o 26 é mais amplo do que o TAC. E também não concordo com os amigos de Didier e Zanetti quando eles dizem que a natureza do 26 é ser um negócio de certificação.
Acho que não. O 26 será um negócio de certificação quando ele for eliminar a incerteza jurídica. Mas em outros casos, né, quando ele vai eliminar a irregularidade, quando ele vai resolver situação contenciosa, ele pode estar funcionando com outras coisas, que não, como outras coisas, como uma transação, por exemplo, né, que não são o negócio de certificação. Né? Então, acho que definir o 26 como negócio de certificação é reduzir um pouco a aplicação do dispositivo. No mais, aqui haveria uma série de outras questões para falar do 26. Ô, Né? Cabral, desculpa te Diga lá. interromper. A sua fala sobre o negócio de certificação me faz pensar muito no objeto da ação declaratória. Você vê qual a relação que você vê entre o negócio de certificação e a ação declaratória. Por exemplo, eu em vez de fazer um acordo de certificação, eu proponho uma ação declaratória contra outra parte. Ou, colocando a questão de outra forma, o acordo de certificação ele é uma espécie de autotutela declaratória, ele tem a mesma finalidade prática de uma sentença que declara o modo de ser da relação jurídica, a própria existência dela. Como é que você vê essa relação entre eles? Ótimo. Eu vou também aqui aproveitar para citar aqui outros colegas que eu estou vendo aqui, Weber, Rinaldo, acho que já falei de Rinaldo, né? Querido Rinaldo, saudade de você, meu amigo. Eli, já falei, Cláudio, Fred, né? Enfim, o Felipe aí do seu grupo, Lorena, aí do seu grupo de, não sei se é Lorena ou Rony, né? Ricardo Carneiro, enfim, queridos colegas aqui que estão prestigiando. Enfim, eu acho que existe uma relação sim, Léo. Eu acho que o que é permitido... Queria registrar, o Cabral, queria registrar a presença da professora Larissa Medeiros, professora de Direito Administrativo aqui da Faculdade de Direito do Recife. Como está vai, prestigiando colega? aí sua exposição. Muito obrigado, colega, aí pelo prestígio. Eu acho que existe uma relação muito próxima entre a tutela declaratória feita na sentença e a tutela declaratória negocial, né? Eu não diria que seria uma autotutela, porque a não ser que você queira dizer que toda contratação é uma autotutela, né? É uma forma de resolver. Mas certamente o negócio de certificação é um equivalente funcional da tutela declaratória. Ele se presta para a mesma função no sistema, né? Que é definir o sentido a ser atribuído a uma relação jurídica. Porém, eu acho que o negócio de certificação ele vai além. Eu acho que o que a lei permite que o juiz declare é o mínimo do objeto possível do negócio de certificação. Menos do que aquilo não é possível a gente interpretar. Mas me parece que ele possa ter aí alguma esfera mais ampla de negociação a respeito do que o que vem previsto no artigo 19, por exemplo, do CPC, né? O que eu acho que... saudar também o Délio, lá de Minas Gerais, querido amigo lá da escola dos colegas Juliana Cordeiro e Glaucio, Érico, né, os queridos amigos lá da Federal de Minas. Travou aqui, vocês estão me ouvindo, Léo? Saudar também os colegas, o Carlos Frederico, a Michele, que eu vi aqui lá da UFES, né, também estão sempre ligados nos eventos da Procnet. Eu acho que o negócio de certificação ele tem alguns limites referentes ao estabelecimento negocial de questões jurídicas. Tá? Ele vai estabelecer o sentido de normas contratuais ou os efeitos jurídicos, situações jurídicas anteriores. Ele não pode servir para certificação de fatos, porque aí haveria um problema sistêmico, né? Que é o problema da declaração de fato. Que a gente vê que até hoje não foi resolvida nem mesmo na tutela declaratória. Né? Se a gente derivar o conceito de jurisdição para permitir sentença declaratória sobre fato, aí me parece que o negócio jurídico certamente teria essa possibilidade. É possível negociar sobre fatos. Mas aí os efeitos serão de um acordo processual probatório. São os acordos de confissão, por exemplo, né? Chamados acordos confessionais, que funcionam como um testemunho contra si próprio e, de alguma maneira, geram inversão de ônus e efeitos que são exclusivamente processuais. O negócio de certificação é, ao mesmo tempo, um negócio de direito material e processual.
ele gera efeitos no campo do direito material, incremento de segurança jurídica, proibição de se comportar contrariamente ao sentido declarado, que independem de um processo, e ele gera também efeitos dentro de um processo, como eu falei, proibindo alegações, proibindo que o julgador, o juiz, o árbitro, interprete de uma maneira diferente. Agora, o que eu queria salientar é que existe muita controvérsia em torno da eficácia disso, né? Ela vai ser retroativa, então ela volta até o momento do primeiro contrato, ou ela vai ser ex nunc, dali para frente. Se ela for ex nunc, ele seria não apenas um reconhecimento de algo que já existe, ele seria algo novo, né? E da onde você vai contar a prescrição? Né? Então, tem uma série de nuances do negócio de certificação que simplesmente não foram trabalhadas pela doutrina brasileira. São pouquíssimos os estudos que já havia no Brasil sobre o negócio de certificação. E agora, então, eu continuo muito surpreso de que ninguém, praticamente ninguém, né, tirando o Fred e Zanetti, eu não vi ninguém identificar negócio de certificação no artigo 26 da LINDB. Quer dizer, somos nós, os processualistas, que estamos verificando questões que impactam, que surgiram no direito privado e que agora estão também no direito público, né? E que, bom, posteriormente à LINDB, a gente teve a alteração do Código Civil na Lei de Liberdade Econômica, que em 2 dispositivos também coloca negócio de certificação, e os civilistas estão passando batido por isso. Inclusive, eu tenho contatado alguns civilistas para ver, olha, eu passei em revista aí a literatura do direito civil e não vi nada, o que você acha? As pessoas ficam surpresas, dizendo assim, cara, eu acho que realmente a galera não se ligou e tal. Então, assim, o que eu quero dizer? Esse é um tema importante, muito atual, que está previsto na LINDB, está previsto em outros lugares no ordenamento também, mas está previsto na LINDB, que foi uma alteração recente, e também as pessoas não estão se atentando para essa importância, né? Então, eu acho que, Léo, assim, eu tentei fazer uma pincelada. Esses temas todos que a gente tratou aqui são muito complexos, né? São temas de indagação, de alta indagação, são temas que às vezes nos levam a divagações sobre outras áreas do direito, que não são da nossa especialidade, né? Direito administrativo, direito público em geral, ou mesmo direito privado. E acho que isso prova um ponto que eu falei no início da minha exposição, que a LINDB é uma lei que impacta diversos campos do direito e deveria estar sendo mais pormenorizadamente analisada, e não está sendo, né? E isso, eu acho que depõe contra o sistema, né? O sistema brasileiro, com a LINDB, se tornou muito sofisticado, mais sofisticado que já era, né? E acho que a gente merece olhar com mais cuidado para essas alterações. Então, agradeço a você pela gentileza, estou com saudade de abraçá-lo pessoalmente, né? Você é um querido amigo. E essas oportunidades virtuais aqui são oportunidades também para a gente poder, de alguma maneira, se rever, né? E experimentar um pouco dessa nossa abertura ao diálogo, né? Que acho que é uma nota da nossa geração e dos nossos grupos de pesquisa, né? Então, saúdo também todo o pessoal do teu grupo de pesquisa, né? Aqueles que eu não saudei antes, né? E digo que agora eu acho que um grande legado que haverá para a nossa Procnet vai ser a possibilidade de que o pessoal dos nossos grupos de pesquisa assista virtualmente as nossas aulas de mestrado e doutorado, hein? Isso seria uma boa também, né? E aí a gente poderia levar essa nossa cooperação para um outro patamar, né? Permitindo cada vez mais esse intercâmbio de ideias, né? É isso, meu amigo, é isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a sua gentileza, sua habitual disponibilidade para estar aqui conosco. Eu acho que, de fato, um dos legados da pandemia vai ser essa interação remota, né? As lives, os webinars, sei lá, os nomes novos que eu estou aprendendo aí, vão ficar, né? E aí vai ajudar bastante. Quem não tem a oportunidade de ouvi-lo, começa a ter, né? Quem não tem condições de ir até o Rio para assistir uma aula sua na UERJ está praticamente assistindo aqui agora. Estou recebendo aqui muitas mensagens de agradecimento, parabenizando, dizendo que foi excelente.
alguns me mandando mensagem privada que vai repensar o esboço do sumário da dissertação de mestrado, da tese de doutorado, até repensar o tema. Então, só isso já valeu muito. O pessoal refletir, foi pouco tempo, daria um curso inteiro, um semestre inteiro só para tratar disso, mas só essas reflexões já fizeram com que o pessoal aqui se estimulasse, pensasse. Foi muito bom. Obrigado aí, a nossa parceria de sempre. Para quem não sabe ou não entendeu, nós temos uma rede de pesquisa chamada ProcNet, que congrega vários programas de pós-graduação, né? Entre eles aqui é o da nossa Federal de Pernambuco e da UERJ, da programa do qual o professor Cabral faz parte. E temos também o programa da USP, da Federal da Bahia, da Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Paraná, da Federal de Minas Gerais, da PUC Minas, Federal de Alagoas, né? Enfim, pessoal aí bem bacana que está pesquisando e querendo apresentar algo melhor para o nosso direito. Então, agradeço também a participação de todos. Inicialmente, o objetivo era fazer só para os alunos do mestrado e doutorado, mas resolvemos divulgar e aí tivemos uma participação de muita gente, procuradores do Estado, professores da faculdade, professor Humberto Ávila, professora Tereza Arruda Alvim, professor Henrique Mouta, que eu não registrei, não sei se está aqui ainda, acabei de ver que o nome dele passou por aqui, professor Pedro Bente Pinheiro Filho, Pedro Bente Neto, pessoal aí de Belém, do Pará, Bruno Macedo, que embora de Belém está lá em Floripa, Weber, Ricardo Carneiro, enfim, Fred e Tereza mandaram mensagem dizendo, se desculpando, precisavam sair mais cedo. Tereza iniciou uma aula agora na PUC, Fred em uma outra live, e o professor Humberto Ávila também precisou se retirar, mas foi muito bom, foi muito bom. Pena que não tivemos tempo para que outros pudessem falar e ter um debate maior. Queria depois refletir sobre o 357 em relação ao 20 e 21, uma fala sua que foi muito interessante, de que o consequencialismo não é qualquer possível, provável consequência, isso precisa ser examinado, e aí eu pensei se isso não tem que ser objeto de uma instrução, de uma definição prévia no 357, né? Por isso que ele fez a pergunta, fui provocado a pensar por sua exposição aí. Depois, Léo, quando eu terminar eu tenho feito nos últimos anos, você sabe, né? A gente fez inclusive com aquele texto em coautoria que fizemos sobre direito colaborativo, a gente tem colocado os artigos que estamos produzindo na plataforma do academia.edu, fazendo discussões públicas. Em relação a esse negócio de certificação, eu estou pensando em colocar no academia e fazer uma sessão como essa do Zoom para a gente discutir. Aí a gente joga o texto, ou os dois artigos, ou um primeiro e depois o outro, a galera já lê, né? E aí a gente faz uma discussão só já com a galera já conhecendo o tema melhor, vendo quais são as discussões que estão tratadas no texto. Enfim, a gente tentando, né, cada vez mais incrementar os nossos debates com esses meios tecnológicos. Né? Excelente. Vou só ver se tem mais alguma mensagem aqui, pessoal elogiando, agradecendo. Estou vendo a galera nas mensagens aí. Salve para todo mundo aí. Garanhuns presente. Garanhuns, não sei se você sabe, é uma cidade aqui do interior. Acho que deve ser André que mandou. Está identificado como iPhone, mas acho que é André, que é juiz lá em Garanhuns. Conheço o André. Então, o pessoal da ANEP está em peso mesmo aí. Um abraço para os meus amigos confrades anepianos. Temos um aluno aqui que é seu colega, procurador da República, Rodolfo, que é aluno nosso, está também elogiando, agradecendo. Foi massa, velho. Que bom, querido. O bom é que a gente também matou a saudade e estou com dificuldade de encerrar, porque foi bem legal e é bom estar com você, ainda que remotamente. Mas é isso aí, eu queria agradecer a todos. O pessoal da turma do mestrado, nós vamos mandar um novo link para prosseguir aqui um debate. Começa a ficar com